Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que acontece com muita frequência no mundo da programação. Na verdade, acontece tanto que já virou quase um padrão. Muitas pessoas começam a estudar programação com enorme entusiasmo. Elas assistem vídeos, compram cursos, baixam editores de código, criam contas em plataformas de aprendizado. E no início tudo parece muito empolgante. A sensação é de que um novo mundo está se abrindo. Um mundo cheio de possibilidades. Um mundo onde você pode criar aplicativos, sites, sistemas e soluções para problemas reais. Mas depois de algum tempo acontece algo curioso. Algumas semanas passam. Às vezes alguns meses. E aquela pessoa que começou cheia de entusiasmo começa a sentir algo diferente. Começam a aparecer dúvidas. Começam a aparecer dificuldades. E aos poucos surge um pensamento perigoso. Talvez programação não seja para mim. Esse pensamento é extremamente comum. Mas ele quase sempre está baseado em uma interpretação errada do processo de aprendizado. Hoje eu quero conversar exatamente sobre isso. Por que tantas pessoas desistem de aprender programação? E mais importante ainda, como evitar esse problema? Vamos começar com uma das razões mais comuns. A expectativa irreal. Muita gente começa a estudar programação imaginando que em poucas semanas já estará criando aplicativos incríveis. A internet às vezes reforça essa ideia. Você vê vídeos com títulos como Aprenda programação em 30 dias. Ou então, crie seu primeiro aplicativo em uma semana. Esses títulos são chamativos. Mas eles podem criar uma expectativa irreal. A verdade é que programação é uma habilidade complexa. Ela envolve lógica, resolução de problemas, abstração, organização de ideias. E como qualquer habilidade complexa, ela leva tempo para se desenvolver. É como aprender um novo idioma. No começo tudo parece estranho. Palavras novas, estruturas novas, regras novas. Mas com prática constante, as coisas começam a fazer sentido. Outro motivo muito comum para a desistência é o famoso erro que não faz sentido. Quem programa sabe exatamente do que estou falando. Você escreve um programa, executa, e aparece uma mensagem de erro. Às vezes uma mensagem enorme, cheia de palavras técnicas. E você olha para aquilo pensando: mas o que exatamente está acontecendo aqui? No início isso pode ser bastante frustrante. Mas existe uma verdade importante que todo programador aprende com o tempo. Erros fazem parte da programação. Na verdade, programar é muitas vezes o processo de escrever código, encontrar erros, corrigir erros, melhorar o código. Ou seja, erros não são sinais de fracasso. Eles são parte do processo de aprendizado. Outro fator que leva muitas pessoas a desistirem é a comparação. Alguém começa a estudar programação e depois vê vídeos de programadores extremamente experientes. Pessoas que parecem resolver problemas complexos em poucos minutos. E a comparação acontece. A pessoa pensa: eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas existe algo importante que quase nunca aparece nesses vídeos: o tempo de prática. A maioria dos programadores experientes passou anos estudando, praticando e resolvendo problemas. O que você está vendo é o resultado de muito tempo de experiência. Comparar o começo da sua jornada com o meio da jornada de outra pessoa raramente é uma boa ideia. Outro problema comum é tentar aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Isso acontece bastante. A pessoa começa estudando uma linguagem. Depois vê um vídeo sobre outra linguagem. Depois começa a estudar framework. Depois tenta aprender banco de dados. Depois tenta aprender inteligência artificial. E de repente está tentando aprender 10 coisas ao mesmo tempo. O resultado normalmente é confusão. Programação já é complexa por natureza. Por isso é importante focar. Escolher uma linguagem. Aprender os fundamentos. Entender lógica.
resolver exercícios. E só depois expandir para outras tecnologias. Outro motivo de desistência é algo que chamamos de síndrome do impostor. Essa sensação aparece quando a pessoa pensa: todo mundo entende isso menos eu. Mas a realidade é que praticamente todo programador já passou por momentos assim. Momentos em que algo parece difícil de entender. Momentos em que um problema parece impossível. Mas com prática e persistência, esses momentos vão se tornando cada vez mais raros. Outro ponto importante é que aprender programação exige prática. Muita prática. Assistir aulas ajuda. Ler livros ajuda. Mas escrever código é essencial. É como aprender a tocar piano. Você pode assistir muitos vídeos sobre música. Mas sem prática, o aprendizado não acontece. Por isso resolver exercícios e criar pequenos projetos faz tanta diferença. Projetos simples. Uma calculadora. Um pequeno jogo. Um sistema de cadastro. Esses projetos ajudam a consolidar o aprendizado. Outro aspecto interessante é que programação envolve uma forma específica de pensar. Programadores aprendem a dividir problemas. Aprendem a pensar em etapas. Aprendem a transformar ideias em algoritmos. Esse tipo de pensamento não aparece de um dia para o outro. Ele se desenvolve com prática. Quanto mais problemas você resolve, mais natural esse raciocínio se torna. E então acontece algo interessante. Coisas que antes pareciam difíceis começam a parecer simples. O que antes parecia impossível começa a fazer sentido. Esse é o momento em que muitas pessoas percebem que estão realmente aprendendo programação. Mas para chegar até esse ponto é preciso passar por uma fase inicial de adaptação. Uma fase em que tudo parece novo e às vezes confuso. E isso é absolutamente normal. No final das contas, aprender programação é um processo. Um processo de aprendizado contínuo. Não existe um momento mágico em que alguém simplesmente vira programador. Existe prática. Existe estudo. Existe persistência. E aos poucos o conhecimento vai se acumulando. Se você está estudando programação e já pensou em desistir, saiba que isso acontece com muitas pessoas. Mas também saiba que muitas pessoas que hoje trabalham com tecnologia passaram exatamente pelas mesmas dificuldades no início. A diferença não foi talento especial. A diferença foi continuar praticando. Continuar aprendendo. Continuar tentando resolver problemas. Programação pode parecer difícil no começo. Mas com tempo e prática, ela se torna cada vez mais natural. E a sensação de resolver um problema com código é algo realmente muito interessante. Se você gostou dessa reflexão sobre programação e aprendizado, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, engenharia de software e tecnologia de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.